Bem. Quem não conhece o Johnny aqui, vamos ver, levanta a mão os que ainda não conhecem. Olha só. Quem conhece tem que botar cabelo para lembrar. O Johnny é presbítero da igreja em Gravataí. Está conosco hoje para repartir aquilo que o Senhor tem dado. Ele caminha conosco há muitos anos. Muitos anos. Já tivemos bom tempo juntos no Maitá, né? O pessoal do Maitá, aí onde está o pessoal do Maitá? Olha aí, aleluia. E hoje ele está conosco aqui. Graças a Deus. Abençoamos, varão. Amém. Bem, queridos, grande alegria estar aqui com vocês. Um abraço da igreja em Gravataí. Como a Cir estava colocando, fiz uma continha aqui, 28 anos, né? Que eu e a Lu reunimos com vocês, fomos cuidados e amados. E até hoje, tudo o que fizemos do ladinho aqui em Gravataí é com conselho e com o cuidado dos irmãos daqui, né? E tem sido uma bênção andar assim, né? Deixa eu só botar meu tempinho aqui, que eu quero controlar um pouco. Bom, o que eu queria repartir com vocês hoje vem de justamente deste pastoreio, desse tempo em que cuidamos da igreja em Gravataí, e desde então começamos aqui em Porto Alegre, cuidava da igreja na casa, né? Mas os dias que vêm vindo têm me levado a orar muito pelas angústias que tenho visto no rebanho. Dias difíceis. Eu não estou falando de pandemia, né? Estou falando de um contexto que vem trazendo e gerando uma realidade que tem nos afetado. E o que eu queria repartir com vocês hoje é uma percepção dessa vida pastoral, tá? Do cuidado com as ovelhas, com o rebanho. E queria que vocês, de uma vez, assim, se colocassem para entender aquilo que está no coração de Deus e que também está, claro, no meu coração aqui, né? Aquilo que eu quero trazer para vocês, desse gemer, assim, tá? Então não se apeguem aos detalhes, aos exemplos. Os exemplos são sempre perigosos, né? Jesus que era bom com parábolas, mas tentem compreender o coração dessa palavra, o que está lá no coração de Deus. Amém? Estamos juntos nisso? Que bom. O que nós vamos falar hoje é sobre nossa missão na terra. Vamos falar da embaixada e de uma extração que certamente vai acontecer, né? E onde é que começou a construir esse ensino, assim, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês? De uma percepção pessoal, um dia lendo Efésios, tá? E eu até queria ler com vocês Efésios 3, 8, 21. Vocês colocam aí. Isso aí. Eu acho que a versão é a mesma, né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos, ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Quando eu estava lendo esse texto em Efésios, pode parecer muito óbvio, mas para mim não foi. Ali dizia assim, que para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais.
achei interessante que a igreja precisa ser conhecida onde? Nos principados e potestades, nos lugares celestiais. E fiquei preocupado, pensando o quanto o Johnny é conhecido entre os principados e potestades, e o quanto o Johnny é conhecido no céu. E o quanto eu posso ser conhecido nessa terra. Se o trabalho que eu tenho que fazer, como missão, não precisa repercutir muito mais na glória e no céu do que aqui nessa terra. Nossos irmãos, que têm muito de tudo que está escrito na palavra, alguns foram conhecidos, muitos conhecidos, mas muitos deles foram apagados. E seu nome foi apagado, né, nessa terra, logo que começaram a fazer o que precisavam. Me preocupei com isso. Depois eu estava lendo um livro, logo ali, e aí nesse dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu quero ser conhecido como igreja, nos principados e potestades. Quero que o meu nome seja citado lá, que eles tentem me parar, que tu possa interferir, enviar anjos, mas que eu não seja um desconhecido. E aí eu lendo um livro, vocês devem conhecer Movidos pela Eternidade, né? E no momento lendo ali, ele é uma alegoria, falava de um encontro do personagem com Jesus no céu. E aí ele chega na presença de Jesus e fica muito espantado com Jesus. E fica olhando, e fica impressionado, e olhando os detalhes, e do jeito que ele é, e como ele é. Bom, fora daquele contexto do livro, eu comecei a chorar na hora. Disse: Senhor, será que quando eu chegar na tua presença, eu vou ficar impressionado contigo? Ou vai ser só mais um dia que a gente esteja junto? Eu vou chegar nele e vou dizer: olha, finalmente estamos juntos, né? Estávamos eu lá, naquele lugar estranho, tu aqui, e agora estamos juntos. E eu orei chorando aquele dia, pedindo para o Senhor que eu queria que, quando eu estivesse com Ele, fosse só mais um dos nossos encontros. Agora, para sempre vivermos juntos. Fiquei com muito temor, irmãos, de eu ficar tão impressionado com um desconhecido lá, ainda que estivesse lá, né? Entende meu coração nisso? Tá? A partir disso começou a surgir essa palavra aqui, olhando para isso. Então, contei a origem, tá? Criei uma expectativa. Aí deste questionamento, então, comecei a tentar entender o que tem acontecido, onde eu preciso ser conhecido e reconhecido nesses tempos. E aí, a pergunta que eu faço para vocês: vocês já devem ter visto em muitos lugares, empresas e tudo mais, eu só não vi em congregação ainda, né? Uma plaquinha escrita missão. Já viram? Onde é que fica essa placa? Essa placa fica no lugar mais visível da empresa, onde todos passam. Se é um saguão bonito, que tem flor, que tem cachoeira, é ali que vai estar. Isso é grande, é claro e é pouco texto. Não é muito texto. Há pouco tempo trabalhei escrevendo uma missão. E essa missão é colocada ali por um só motivo. Porque fatalmente, todos perdem o sentido da missão enquanto estão andando. E como um dia a gente parou para pensar para que nós estamos aqui e o que nós temos que fazer, o pessoal coloca isso numa placa, escreve e diz assim: de tempos em tempos nós temos que olhar para isso e lembrar por que nós estamos fazendo aqui. Porque a gente perde, daqui a pouco, se é uma empresa que produz um negócio, está produzindo outra coisa, daqui a pouco volta lá e diz: olha, é para isso que a gente existe. Entendem? Então, queria pensar com vocês um pouquinho sobre essa missão. Qual é a plaquinha que nós temos para escrever? Tá? Para que qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer realidade, a gente possa lembrar da nossa plaquinha.
ler ela de novo e voltar para o rumo. Tá? Então nós vamos tentar escrever uma plaquinha aqui hoje. Nossa missão na terra, como igreja, redimidos e embaixadores que somos de Cristo, é colonizar ou é resgatar? Respondo. Ouvi um resgatar aqui. Colonizar ou resgatar? Por aí nós vamos. Não estou tão seguro, hein? Vamos ler alguns versículos, então? Primeiro, Mateus 3, 10 ao 12. Vamos só lê-los aqui. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 2 Coríntios 5, 18. Está ali? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. No outro, de sorte que somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Amém? 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não somos só infelizes. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda, 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Bem? Vamos juntando isso tudo agora, tá? À medida que eu vou andando aqui. Mas já dá uma pista, né? Pergunta é: colonizar ou resgatar? Sai alguma coisa melhor agora? O resgatar está mais forte já. Tá? Nessa passagem de Romanos e de 1 João, vocês já sabem, né? Mas ali tem assim: não vos conformeis com esse mundo. E em 1 João diz assim: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá? O amor em João, a palavra é cosmos, né? Que é o sistema desse mundo, esse
essa coisa toda aqui, essa terra, né? E em Romanos, a palavra ali, que às vezes é traduzida, não ameis esse século, que é alone, né? Fala sobre hoje, essa nossa realidade, o contexto de hoje. Então tem duas palavras falando para que a gente não ame o sistema e que também a gente não se conforme com o dia a dia do que está acontecendo hoje. Tá? Tem coisas que são novas, né, que estão acontecendo hoje. Nem todo mundo está preparado para tudo que é novo, até porque não sabe que vem, né? Tá. Vamos seguir na nossa pergunta, então. Se entendemos que nossa missão é resgatar, e eu entendo que a nossa missão é resgatar, e aqui alguns entendem que essa é a missão, não colonizar, nós temos que ficar de olho agora e repensar na nossa missão, porque pode ser que a colonização esteja nos atrapalhando. Vocês entendem isso? Vamos avançando. Nosso alvo, queridos, não é melhorar esta terra. Calma que eu explico, tá? Nosso alvo não é melhorar essa terra. E eu estou falando aqui da igreja. Eu não vou dizer daqui para frente, tá? Não vou dizer, se isso pensarem, vocês sabem de onde que não está dizendo isso. Que nós não devemos fazer o bem e melhorar as coisas por aqui, tá? Mas, de fato, nós estamos aqui não por causa do lugar, mas por causa das pessoas. Não estamos aqui por causa do lugar, mas das pessoas do lugar. Essa frase é do Emílio, está anotada aqui, a primeira Emílio 1:1. Tá? Emílio está aí hoje com nós, um querido japonês, né? Isso aqui me resumiu. E uma situação de resgate, o alvo é quem? As pessoas. Numa situação de colonização, o alvo é o quê? O lugar, não é? Ainda que seja para as pessoas. Mas são alvos diferentes, de ação diferente. Então isso deixa eu me descuidar com tudo que está aqui? Não estamos falando de alienação, de desordem, não tem nada disso, né? Eu continuo separando lixo, gente, fiquem tranquilos, tá? Separo lá seco, tá? O sítio eu tornei área de preservação, onde tem vertente perpétua, tá? E assim continuo fazendo outras tantas coisas e tentando todo dia cumprir o mandamento de Jesus, que é amenizar a dor de quem está aqui num lugar estranho, entende? Amenizar a dor. Onde tem dor, onde tem fome, onde tem sofrimento, Jesus já disse o que fazer. Ameniza a dor. Mas isso não significa colonizar ainda. É nossa função. Precisamos reconhecer nessa missão qual é a nossa graça. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, nós lemos, né? Me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Graça nos dado, de graça, facilidade, possibilidade, bênção nos dado. Se alguém tem fome aqui nessa terra, o que nós fazemos? Nós damos, olha aí, esse é dos bons. Nós damos comida. Se alguém tem sede, damos o quê? Aí, água. Tá? Só que tem um detalhe. Quando outros têm fome e qualquer um se compadece da fome, o que essa pessoa que se compadeceu da fome, que não é a igreja, faz? Dá comida. E quando acha alguém com sede, faz o quê? Aí. Agora nós, como igreja, só nós temos a graça dada por Deus para dar um pão para essa pessoa
que nunca mais vai deixá-la com fome. Só nós temos a graça de dar uma água que flui de vida, que nunca mais vai deixá-la ter sede. Jesus disse isso na beira de um poço, né? Quando pensaram que de repente Jesus era só mais um, né? E ele disse, eu não sou. Essa água que eu dou, ninguém aqui dá. A água que nós damos, ninguém tem a graça para dar, só nós. Amém? Reconhecer essa graça. Seguimos amenizando a dor, mas com a graça que recebemos, que difere de todos, somos os únicos capazes de fazer isso. Quando nós entendemos a nossa graça, nossa habilidade, os dons e tudo que temos, nós podemos então ajustar algumas coisas. Vamos fazer um exemplo aqui, bem simples. Vocês imaginem, tá? Um hospital, e de repente a gente ia achar estranho isso, né? Num hospital, um médico na oficina arrumando ventiladores, tá? Consertando os ventiladores do hospital. E um técnico eletrônico acompanhando um paciente na UTI. Isso não é estranho? É estranho, sim. Ainda que o técnico estivesse muito compadecido dos doentes e o médico amasse ventiladores, né? Sou apaixonado por ventiladores, ele gosta de fazer isso. Mas o certo é que, fatalmente, se isso ficasse assim, o hospital não ia cumprir a função dele, não é? Porque foi dada uma graça para um e uma habilidade, e uma para outro, que é outra habilidade. Dá para fazer o que gosta? Claro que dá. Mas quando nós estamos juntos numa missão, a gente tem que considerar aquilo que de fato nós somos. Existem pessoas nessa terra com uma habilidade enorme para melhorar esse lugar. Essas pessoas estudam, se esforçam e sabem fazer isso, gente, com uma habilidade maravilhosa. E nós precisamos reconhecer essas pessoas, né? Quando eu fui lá, estava fazendo a documentação do sítio para tornar a área de preservação, tinha 2 caras lá que vivem defendendo essa causa. Eu achei maravilhoso, eu reconheci eles e achei tremendo isso. Pessoas que fazem com que essa terra se torne melhor, com muito mais habilidade do que nós, porque eles têm graça para isso. Então, estão entendendo onde eu quero chegar? Nós temos que entender qual é a nossa graça, qual é a nossa missão. Podemos ajudar, participar, quem sabe estudar para alguma coisa assim. Agora, nós não podemos tornar as melhorias nessa terra a nossa missão. Quantos têm graça para resgatar os perdidos, comunicar a verdade do que aconteceu, acontece aqui, conduzir para a vida eterna e vida em abundância, dar a verdadeira liberdade? Quem pode nos substituir nisso? Mas será que não tem outros trabalhando muito bem na colonização? Vocês sabem que eu vi uma estatística ali, né? Vamos pensar um pouco nisso. 33% do mundo são cristãos, considerando católicos, ortodoxos e protestantes. Quantos desses realmente são cristãos que seguem Jesus? Não sei. Quantos desses? Mas dá para tirar uma turma aí já, né? Uns 2/3 aí, né? Quantos desses entenderam sua missão? Quanto sobrou para cuidar dessa terra? E quanto sobrou para resgatar? Tem que pensar. Quem pode nos substituir enquanto estamos ocupados colonizando e melhorando a terra? Entenda o coração. Nós podemos ter uma visão equivocada às vezes das coisas aqui. Porque nós estamos acostumados, e aí vem essa questão, Brasil, por exemplo, é um país livre, né, que todos podem fazer o que é, democrático, não tem perseguição,
para muitos de nós e para a maioria, né, da população que normalmente nos rodeia, as coisas estão indo bem por aqui. Mas sabe que às vezes a gente pode estar olhando para esse mundo, estar conformado, achando que a gente está tendo um sucesso na colonização ou até na missão e está enganado? Pense em um detalhe comigo aqui. Vocês conhecem o Amarildo aqui? Bons devem conhecer, né? O Amarildo morou com a gente 2 anos e meio, né? Morou no pátio nos fundos da minha casa, no mesmo pátio. E eu convivi com ele como um irmão, um filho, por muitos anos. E na época, como o Amarildo veio de Guiné-Bissau, nunca tinha saído de Bissau, né? E 3 dias depois ele estava aqui, achando a coisa mais estranha que podia ter esse lugar, né? Assim, impressionado, o pessoal jogava futebol à noite, muito carro e tal, e ele ainda pegou 1 grau aquela noite, né? Ele achou que ia morrer, depois ele nos disse. Eles vão morrer numa terra estranha, dizia ele assim. O Amarildo, muitos diziam que ele viria para o Brasil, que não era para trazer ele, porque ele ia ficar aqui e não ia mais embora. E começou tanta conversa sobre esse negócio de que ele não ia mais embora, que ele ia se apaixonar pelo Brasil e não ia embora daqui. A Eda deve saber um pouco dessas histórias, né? Que um dia ele disse assim, mas de jeito nenhum eu fico aqui. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer. Ele veio estudar enfermagem, vou embora para lá. Eu acho muito confuso e difícil conseguir ser igreja nesse lugar. Estranho. Lá a gente tem que se preocupar com os filhos, com as cobras, com as aranhas e alguma outra coisa. Aqui você tem que se preocupar com como ele saiu, com que Uber pegou, né? Na época nem tinha Uber, era táxi, né? O que está assistindo na TV, o que está vendo na escola, que série do Netflix pode, aí olha a série do Netflix antes para poder depois deixar ele ver, né? E aí que o amigo da escola foi fazer um trabalho, aí que amigo é esse? E ele começou a listar coisas, ele disse assim, gente, é uma loucura, a igreja aqui é muito perseguida. Eles são, para aí, não está na lista lá de portas abertas do Brasil. Mas ele trouxe uma visão dessa realidade diferente. Ele disse, aqui os irmãos estão morrendo, assassinados por mestrado, por doutorado, por promoção em empresa, remoção para outro estado. Todo dia morre um. E aí, gente, me abriu na frente um quadro que eu não via. Lembrei de uma irmã na hora, que reunia com a gente, conduzia no louvor lá, afastada de Cristo. Tinha recebido uma promoção, ela cuidava dos filhos, ficava em casa, foi trabalhar para ajudar a casa, eficiente, bajularam ela, a gente viu acontecer tudo isso, elogiaram, veio outro, botou para lá, botou para cá, nós vamos te pagar a faculdade, nós vamos te dar isso, vamos te dar aquilo. Ela se separou do marido, deixou, foi viver com um colega de trabalho. E naquele dia eu lembrei dela. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se no saída do encontro aqui nessa porta, ela saísse ali e alguém desse um tiro no meio dela, porque ela é cristã e vive para Jesus, o que nós faríamos como igreja? Nós íamos entrar em desespero, em clamor, não ia ter mais diferença entre nós de nada, nós íamos entrar e se juntar, já ia ter gente em vigília, porque estão matando os cristãos no Brasil. Não é assim? Mas como estão matando em silêncio, nós estamos felizes e quietos, rindo. Morre 1, morre 2, morre 5. Que diferença faz isso para o diabo? Se matou a minha querida lá, desse jeito, ou com um tiro na cabeça? Entendem? E eu, naqueles dias, gente, achando que estava tudo lindo, colonizando a terra. Sucesso. Vamos dar uma olhada melhor nisso. Mas nossa proposta aqui é viver a missão, né? Tá? Vamos ler 1 Pedro 2, 9 e 11. Tá tudo bem, gente? Nem um tomatinho ainda. Glória a Deus. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, vamos seguindo, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É um fato que nós estamos numa terra estranha, não é? Que não é a nossa casa. Não vamos esquecer disso, gente. Não é nosso lugar. Nós lemos em 1 João 5 que o mundo jaz no maligno, né? Tinha um irmão do Maitá que dizia assim, o mundo jaz no maligno. E aí a gente deixava, não corrigia ele, né? Mas era engraçado. E ele dizia toda hora, porque o mundo jaz no maligno. Devemos lembrar que essa realidade que estamos vivendo hoje como igreja, foi nós que escolhemos, viu? Participar desse exército. Ninguém nos impôs isso. Então, se existe uma missão, a gente tem que considerar qual é a desse exército que nós, hoje, espontaneamente, entramos. Então, vamos falar um pouco mais agora sobre a embaixada e a extração. Já que parece que a gente tem um consenso aqui de que a gente tem como missão resgatar. Tá? Se nós concordamos que nossa missão é aqui de fato resgatar, é certo também que quem designou para a missão já nos deu todos os recursos. Não faltam recursos. Vocês têm que ver eu falando com o Rogério, perguntando para ele quando ele foi ministrar quais eram os recursos que ele precisava. Você já sabe que eu estava perguntando, né? Você precisava de slide, PowerPoint. Você sabe já que o Rogério me disse, né? Que eu já tenho todos os recursos que eu preciso há muito tempo. Ai, ai, meus dedos. Porque o que designou para a missão já deu há muito tempo o que precisávamos. Primeiro, ele se deu. Não só pelo preço e o resgate, pagando o preço, para que ninguém precisasse andar resgatando gente com dinheiro na mão. Né? Não precisa nenhum certificado. Ele já rasgou, pagou. E depois ele disse ainda, estou junto. Mateus 28, ele diz, vão, façam e tal. E olha os negócios assim, estou junto. Tá? E ele ainda nos deu um recurso maravilhoso nessa terra, essencial, que é a igreja. O corpo de Cristo, que nos toca, que nos abraça, que nos cuida, que é a expressão dele, falando, se manifestando todo dia. Um recurso maravilhoso de Deus. Segunda Coríntios 5,17. Eu vou ler um pouquinho mais abaixo. Tá? Diz assim, ó, que a gente acha que já leu até, tá? Pode ir passando. Pode ir passando. De sorte, que eu não anotei. De aqui. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Já lemos isso, né? Se somos embaixadores, tá? Até aconselho vocês lerem todo o 1 Coríntios com essa mente aqui do que nós estamos conversando. O 2 Coríntios 5 é uma riqueza ali. A gente não tem tempo para ler todo. Quem nos deu a missão nos tornou embaixadores. E estabeleceu uma embaixada. É isso ou não é? Então vocês sabem aqui que embaixada não é o país onde ela está, né? A embaixada é outro território. Eu me lembro que das primeiras vezes que eu fui para Brasília, andando de táxi lá ainda,
Um taxista uma vez passou pelo setor das embaixadas, ele dizia assim, aqui é a Argentina. Depois ele passou por isso, aqui é os Estados Unidos. E ele passou, aqui, ó, ali é a Inglaterra. E ele não disse assim, é a embaixada da Inglaterra, né? E naquele dia eu fui entender, eu não sabia disso, fui entender que aquele território não é Brasil. Aquele território é Inglaterra, Estados Unidos. A embaixada, por isso que fala de um reino nessa terra, de um governo, de outra realidade. Fala que nós temos um novo nome, né? Que foi trocado o nosso nome. Uma vez o Moacir falou que o Adorno está só no nome dele ali, mas que agora ele tem um novo nome, um novo sobrenome, porque recebeu uma identidade nova para viver noutro país, numa embaixada que está estabelecida aqui nessa terra, onde ficam os embaixadores. Eu vou ilustrar a igreja aqui como a embaixada, como um lugar, né? Mas a gente sabe que a igreja são 2 ou 3 reunidos em meu nome, tá bom? Não se atrapalhem com isso. Nessa embaixada, a dor é amenizada, mas a cura é estabelecida, o fundamento é dado, o alicerce é posto, o amor não falta. Ali nós somos resgatados, ajustados e designados de novo. Até que a grande extração chegue. Vocês já viram filmes aí, né? De guerra. Tá? E eu, quando ministrei isso aqui em Gravataí, eu falei do filme do Rambo. Na hora o Adriano me corrigiu, que ele tinha um filme lá, daquele irmão que não deixava ninguém para trás. Como é que é o nome dele? Até o Último Homem. Aí eu comecei a usar esse exemplo, tá? Não uso mais o Rambo. O exército que é designado para resgatar, ele desce numa terra, ele não se ocupa com aquela terra, e ele começa a resgatar gente, não é? E levar para o lugar seguro. Porque é naquele lugar seguro que um dia e hora marcado, normalmente é feito antes isso, né? Vai descer helicópteros, e seja lá o que for, ou navios, e vão extrair, que é o nome, né? Eles dali. A extração. E eles vão ser levados para ficarem agora, de fato, no seu lugar mesmo. Onde não é uma embaixada mais, mas agora um lugar todo, que é a terra deles. Entendem? Temos uma missão de resgatar. Temos a embaixada. E nessa embaixada, temos tudo o que precisamos, até que venha o resgate. Quando entendemos bem a nossa missão e o que Deus nos deixou nesse lugar, nós contamos com os recursos da embaixada, entendem? Ali tem tudo, tem funções, tem dons, tem habilidades, tem graça. Um dá uma coisa, outro dá outra. Num é abraço, o outro é exortação, no outro é carinho, no outro é cura, no outro é correção, tudo ali. Nela nós somos protegidos. Nós temos que sair da embaixada, no lugar onde fomos designados para a missão, e começar a dar um anúncio. Tem uma solução para ti. Tem uma esperança, tem cura. Mas não é aqui. Tu tem que sair daqui. Tua identidade vai ter que ser outra. Existe um lugar no meio do vale da sombra e da morte, onde tem uma mesa posta. Estou te contando uma notícia. O preço já foi pago, o amor foi restaurado, a extração é certa. Vamos sair daqui. Entende, gente? Mas aí, e se eu saio daqui, para onde que eu vou? Com que recursos eu vivo? Como eu sobrevivo? Se eu abrir mão de tudo. Nosso Salvador, que fez tudo isso, está junto. Tem uma promessa, não há mais solidão. Tem a paz que excede todo o entendimento. Quando nos resta nada, nós ainda temos uns aos outros, porque somos um povo, aqui nesse lugar. Há amparo, vem, vamos, entendem? Vamos lá. Vamos para a embaixada agora. Lá tu vai ser vestido melhor que as flores do campo.
trocamos os documentos dessa pessoa, levamos para a embaixada, para ensinar ela e se fortalecer, a sair de lá só para resgatar, para levar de novo. Entende? A embaixada é o lugar mais seguro dessa terra. Vocês creem nisso? Precisamos crer, viu? Estou perguntando assim, porque nós precisamos crer, nós temos que pensar de novo nisso. Eu estou pensando. Para o noivo, a noiva nunca foi um problema, né, moça? A noiva é linda, é bela, é a noiva dele. Cuidado quando falam mal da embaixada, viu? Cuidado quando falam da noiva. O noivo é apaixonado por ela. Já viram alguém falando mal da noiva? A Lu está ali, né? Se falarem mal da Lu, ainda que seja verdade, sabe o que acontece no meu coração? A dor. Porque só eu sei quem ela é, de fato. E não o que parece ou o que estão achando. Essa embaixada é um grande recurso. E é o recurso nessa terra. Todos os dons estão ali. Vamos ficar atentos sobre o que estão dizendo da embaixada, viu, gente? Existe uma campanha agora aí, nesse século, fake news, já ouviram falar? Sobre a embaixada. Estão dizendo que não é bem assim. Já ouviram essa conversa assim, não é bem assim? Em algum lugar da Bíblia? Começou com essa conversa, né? Estão te dizendo isso? Não é bem assim. Agora, a igreja é o que é e sempre será o que Jesus estabeleceu nessa terra para ela ser, independente de qualquer um ache. É a nossa embaixada. E no resgate nós precisamos dela. Tem uma passagem interessante, não vou nem ler aqui, mas vocês já devem ter lido. Cantares 2,15. Cantares 2,15 é interessante porque está o noivo ali, gazela, linda, bela, adorável, teus olhos, e assim vai, né? E a noiva já diz um monte de coisa para o noivo em Cantares, a igreja e Jesus, né? Conversando um com o outro em amor. No meio daquele negócio, daquela conversa linda, tem um versículo assim. Diz assim: cuidado com as raposinhas, que vêm e destroem a vinha. Amada minha, adorada minha, segue o negócio. Não é esquisito? No meio daquela conversa, linda entre o noivo e a noiva, entra uma alerta dizendo: vamos tomar cuidado com as raposinhas. E eu descobri, porque eu sou ali da região de São Jerônimo, Charqueado não se planta muita melancia, né? Lá a gente entende, porque aqui era o perigo das raposinhas com a vinha. Lá a gente entende esse assunto das raposinhas, porque quando você já viu uma plantação de melancia, ela fica linda, né, quando está grande. Aquelas melancias começam a brotar por cima da folha, e a gente olha e vê assim, como deu melancia, não é assim que a gente diz? Que ano legal. Só que as raposinhas, elas vêm de noite, elas são tão habilidosas, espertas e minuciosas, quietinhas, que quando eles querem caçar a raposinha, tem que conseguir saber para que lado está o vento ou a brisa, porque se ela perceber o cheiro diferente na brisa, ninguém pega ela. E ela abre um buraquinho na melancia por baixo, assim, enfia a cabeça, come todo o miolo e vai para outra. Entende? E a gente diz assim, que linda plantação, quantas melancias, né? E vamos indo. Quando passa o caminhão, que eles juntam e vão atirando melancia para cima, eles apertam, ela é fofa, fofa, fofa. E não tem mais a plantação de melancia. Porque as raposinhas destruíram a plantação, um pouquinho de cada coisa. Vamos ficar atentos às raposinhas, viu? Porque elas vêm para destruir a relação com o noivo. E são pequenas coisinhas, viu? Existem os gigantes. Mas para os gigantes a gente sabe como lidar. Nós entramos em desespero, clamamos, vamos para o joelho, fizemos vigília. Mas ali é as raposinhas.
A embaixada tem que ser o nosso lugar seguro. Estou insistindo nisso. E tem uma frase que eu gosto, assim, eu acho maravilhoso. Você sabe que como assim a missão a gente tem que botar na placa, assim, né? E eu acho que esse texto aqui, que eu pedi para o pessoal colocar, Márcio, o primeiro deles. Vamos ver se volta aqui. É uma frase de George Mitian sobre a igreja. Ele conseguiu resumir o que é a igreja de um jeito tão habilidoso e gracioso. E eu quero ler com vocês, para a gente restabelecer aqui o que é a embaixada, para quem quer resgatar. Em um mundo dividido, prestem atenção, um mundo dividido onde reina o individualismo, a injustiça, o egoísmo, a competição e as guerras, a igreja é parte da humanidade que em Cristo se reencontrou com Deus para se tornar um com Ele. É a humanidade reconciliada. A igreja, em sua natureza essencial, é o perdão, a paz, a reconciliação, o serviço e o amor. A igreja é a comunidade, é família, unidade. É ósculo santo, o abraço fraterno, o pão compartilhado, a comunhão de bens, o afeto entranhável. É o fim da solidão, do individualismo, das divisões e das guerras. A igreja é o shalom de Deus instalado entre os homens, para manifestar ao mundo a maior de todos os milagres, a unidade. Amém? Quando mexe com a unidade, quando nos dizem que a igreja é outra coisa, nós ficamos sem embaixada. E sem embaixada, sabe o que nós precisamos fazer? Conseguimos arrumar recurso. Porque só tem um jeito de continuar resgatando ou vivendo aqui. Com os recursos da embaixada. Creem nisso? Vou finalizando já então. Estou quase mesmo. 1 Emílio 1:1. Não estamos aqui por causa do lugar, mas das pessoas do lugar. As pessoas vão melhorar, vão ser a imagem de Cristo, vão habitar na embaixada, vão esperar a extração e vão aprender a contar essa novidade para outros. A missão está cumprida. Só não podemos anunciar, queridos, que este lugar aqui vai melhorar. Viu? Não dá. Porque aí a gente vai ferir a palavra e a promessa. Nós vamos amenizar a dor, enquanto estamos aqui, de todos. Mas não bota esperança nisso. Quando nos apaixonamos pelo lugar, nós começamos a desejar que a extração atrase. Já ouviram isso? Já viram um casalzinho querendo casar? E alguém falando de Jesus vai voltar? Qual é a oração deles? Volta depois do casamento. É porque está tão encantador o negócio, está tão bom, eu trabalhei tanto para isso. É tudo que eu quero. Não tem nada maior agora, né? Jesus, eu estou contigo, estou junto, mas depois. Quando nos apaixonamos pelo lugar, nós vamos começar a colonizar, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa estrutura, melhorar no conforto. Eu não estou dizendo que não é para fazer isso. Mas é perigoso. Estão entendendo o coração, né? Eu sei que estão. A Karen está, ela está fazendo assim com a cabeça. Outro risco que temos quando entendemos que temos que colonizar é que nós começamos a encontrar pessoas que vivem muito bem nessa terra. Vocês já perceberam que tem muita gente que vive bem nessa terra? Eu tenho colegas assim que vivem super bem aqui. Parece que não tem motivo nenhum para tirá-los daqui. E sabe o que a gente faz? A gente não prega o evangelho para esses, para não atrapalhar, está tudo tão bom, né? A gente começa a achar os desamparados, os doentes, os feridos, que estão em completamente desajuste nesse lugar, e começa a pregar o evangelho para esses. Está certo pregar para esses. Jesus falou muito. Esses dias a Lu estava me lembrando a quantidade de coisas que a palavra fala sobre os pobres, os aflitos, né? Mas é uma mente que começa a entender que colonização é um bom negócio. Que quem já está bem, já está estruturado. Vamos tentar estruturar melhor nessa terra aqueles que estão mal. Não é. É todos. Todos carecem da glória de Deus.
Todos jaz no maligno. Quase falei jaz. Jaz no maligno. 1 Coríntios 15, 19. Se nossa esperança é em Cristo, aí falando para o povo de Deus agora. Se a nossa, olha só que coisa, gente, vou fazer esse versículo aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, tem uma versão que eu nunca mais achei, assim, que dizia assim, apenas as coisas que se vê, tá? Uma vez li sobre isso. Somos os mais infelizes de todos os homens, olha só. Irmãos desesperados para conseguir um dia de felicidade, de alegria, tendo tudo, e não conseguem satisfação. E vêm perguntar para nós, o que está acontecendo comigo? Envolvidos em melhorar as coisas nessa terra, como não tem sucesso, estão infelizes, não prosperam, não dão certo em algumas coisas que uma vida toda desejaram. A colonização está um fracasso. Então, a infelicidade se estabelece. Se eu fizesse uma análise contrária aqui, eu já vi o João Nelson fazer isso de trás para frente, né? Tá, uma lógica reversa. Se a nossa esperança não se limita às coisas dessa vida, nós somos os mais felizes dos homens. Nós vamos andar por aí contando da embaixada, contando de Jesus, da obra redentora, com uma alegria tremenda. Ainda que a nossa colonização esteja bem ruinzinha, viu? Há um alerta para sairmos, então, do cosmos e não nos conformar com esse século. Quero terminar agora, fechando assim, isso, né? Porque eu comecei a entender, então, com isso, algumas coisas que estão acontecendo lá com o rebanho, comigo. Por que essa aflição de muitos? Por que a infelicidade de tantos? Por que trabalham e não conseguem cumprir? Por que o envolvimento de alguns irmãos com tantas coisas dessa terra, anulando-os, ao ponto de alguns serem mortos por isso? E aí tem uma frasezinha, Márcio, que é a segunda ali, né? Se tentarmos melhorar este mundo, colonizando como missão, fatalmente terminaremos com uma placa na mão em frente de algum palácio governamental ou em alguma aliança em forma desse século. Entende, gente? Porque para colonizar nós não temos todos os recursos. Nós não conseguimos fazer asfalto, nós não conseguimos melhorar leis, nós não conseguimos fazer um monte de coisa. Para melhorar essa terra tem gente que faz isso muito bem feito. E eu não estou dizendo para ninguém aqui que não se movimente. Eu disse que não ia falar isso, né? Mas que a graça que nós temos tem que ser dedicada a cumprir a missão. Porque senão eu vou parar, gente. Eu já fiz isso. Um dia eu estava com uma placa na mão, defendendo uma causa. E Jesus disse para mim assim, ó, com essa voz, tá? E eu posso dizer qual foi, homeschool, né? Tá? E eu acho uma bênção os irmãos que estão trabalhando para que isso melhore. Mas eu estava lá, repórter me ligando, RBS me ligando, chegamos eu e a Lu a fazer um documentário para a TVE lá em casa, né? Depois a gente olha aquele documentário, né? Mas estava ali de coração sincero, precisando melhorar as coisas aqui, por um bom motivo. Mas o Senhor disse para mim assim, eu não te chamei para defender essa causa. Mas Ele disse assim, mas te chamei para educar os filhos em casa. Só isso. Vai fazer aquilo que tu tem graça. Me tirou. Neguei tudo a partir dali, não fiz mais nada. Foi para mim que Ele falou. Mas Ele me lembrou da minha missão. Porque tem gente que faz isso com uma habilidade, gente. Eu admiro. Eu fui uma vez na Câmara de Deputados Federal para uma audiência pública. Gente, eu saí de lá mal. Eu não suportei aquele negócio. Aqueles deputados falando, sem entender nada de nada, entrando no meio daquilo. Eu tinha vontade de só sair de lá e ir embora. Que lugares torto isso aqui. E um irmão que está lá, né, tinha uma habilidade para isso. E tinha outros ali que não eram cristãos, que fizeram uma defesa daquele negócio com uma graça, com uma habilidade. Eu fiquei admirando eles. Mas não é eu, não sei fazer isso. Agora a gente tem que ver quando a gente para na frente de um perdido. Não é assim? Uma vez eu contei
que já experimentei um monte de coisa nessa vida antes de seguir Jesus. Mas nunca experimentei algo tão maravilhoso, e vocês sabem disso, quando vê alguém na tua frente, saindo da lama, da sujeira, da imundícia, de uma vida de destruição, sendo tirado aos teus olhos daquilo, né? Tirado, assim. E é limpo, colocado em Cristo. Nós estamos participando disso. Eu falo coisas que nem sei que sabia, porque é Ele, o Espírito Santo, usando. Tá lembrando agora da Fernanda do Fábio, uma psicóloga lá cheia de coisa na mente. Eu comecei a proclamar o evangelho para ela anos atrás, isso. Você conhece eles lá, né? Ela ouvindo assim, eu até achei que ela não estava prestando muita atenção. Daqui a pouco ela disse, para. Disse, o que foi? Para de falar. Eu parei. Me dá a mão aqui. Eu dei a mão. Ela começou a orar. Começou a dizer tudo que a gente queria ouvir. Ela disse para o Senhor ela mesma. Me liberta, eu não sei mais viver por mim mesmo, eu dependo de Ti, eu quero ser uma contigo, eu quero ser cuidada por Ti, eu não quero mais viver para esse mundo. Disse tudo. E eu vendo aquilo. Que coisa maravilhosa. A casa desse casal é uma bênção, gente. Você tem que ver o que é que essa casa faz nesse mundo. Ela faz esse mundo um transtorno. O Fábio e a Fernanda. Na minha frente, eles saíram, foram colocados na embaixada. E hoje eles defendem a embaixada, amam a embaixada e levam gente para a embaixada. E aos montes. Tá? Numa contagem que eu fiz só de uma terça-feira que o Fábio resolveu proclamar o evangelho, toda terça no mesmo horário, nós fizemos uma contagem, uma vez tinha 70 pessoas convertidas ali. O que é maior do que isso? O que nós podemos fazer nessa terra? Quem pode fazer isso com a Fernanda? Alguém que fez uma faculdade e se especializou em tirar das trevas? Vamos no outro textinho agora, e eu termino com isso, moça. Márcio, pode botar aquele de novo, para ler de baixo. Se entendermos a missão, pode ser que só nos conheçam nos principados e potestades ou no céu, tá? Mas fatalmente nos encontrarão em algum cantinho dessa terra, falando do plano de salvação e extração de Jesus, sendo suportados e supridos pela embaixada, até que todos voltemos para casa. Amém? É isso, queridos, que eu queria repartir com vocês. Espero que tenham compreendido de fato esse ardor no coração. E a gente repense um pouquinho sobre nossa missão. E vamos ajudar nossos irmãos a cumprirem isso aqui. Aleluia.